Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto que é sempre de moda, é modismo, né? Todo mundo fala em resgate. Agora, por exemplo, está vindo uma nave aí, né? Sei lá, disseram, todo mundo dá opinião, né? E internet a gente não pode acreditar em nada, portal de notícias a gente não pode acreditar em nada, a gente não sabe se é verdadeiro ou falso. Enfim, diz que está se aproximando uma grande nave aí, que diz que é uma coisa inteligente, porque tem uma velocidade diferente, tem isso, tem níquel, tem isso e aquilo, e a gente fica já pensando no tema desse programa, que é resgate. Mas nós vamos falar hoje de resgate em todos os níveis. Vai ser um programa muito legal para a gente esclarecer isso, não, que ousadia nossa esclarecer, né? Ajudar a dar gatilhos, a dar ideias para que cada um que nos assistir ir atrás dos seus esclarecimentos, das suas respostas, né? Nós podemos indicar caminhos. Quem vai trilhar esses caminhos são vocês, a gente, assim como eu e o nosso convidado, trilhamos os nossos próprios, né? Então tá aí, quem eu trago aqui é o meu querido amigo e irmão, que é sempre um prazer trazê-lo, Eduardo Lage Leite, que é apiculturista, é biomédico, é um grande profissional e um grande cara. É isso aí. Vamos lá. Bom dia, como você está, Eduardo? Tudo bem? Salve, bom dia. Que Já bom tô... dia sonoro, maravilhoso. Tem Assim que o dia ser, né? começa melhor ainda. Tem que ser, né? Esse negócio, bom dia. Não, tô vivo, pô. Então tem que dar bom dia, né? Isso mesmo, com certeza. Então, Eduardo, você me permite, antes da gente começar, eu vou ler aqui para o pessoal que não recebe e-mail ou que não vê as redes sociais, a sinopse que eu enviei nos grupos, no meu perfil particular, mandei para você também, para você compartilhar com seus contatos, né? E eu vou ler para a gente saber o que nós vamos falar hoje aqui. É legal, porque assim vocês vão entender um pouquinho e vai ajudar também a vocês formularem perguntas a si próprios. Vamos lá. Em nossos dias de pós-modernidade, é comum em alguns segmentos religiosos e seitas New Age, nova era, ouvirmos a promessa de um resgate. Normalmente falamos em resgate referindo-nos ao ato de libertar ou reaver algo ou alguém que foi privado de seus direitos, incluindo, para tanto, o pagamento, concessão ou esforço de uma outra parte. Mas também podemos ver essa palavra resgate usada como sinônimo de salvamento em casos de pessoas acometidas por comportamentos autodestrutivos, tais como drogadição, intenção insana e ilegal como suicídio, homicídio, etc., ou mesmo vítimas involuntárias de situações críticas em ambientes adversos, como naufrágios, isolamento em montanhas, selvas, desertos ou zonas de conflito social. Mas como abordar e compreender o conceito de resgate quando se trata de uma promessa ou crença que geralmente envolve seres espirituais, alienígenas ou forças sobrenaturais de uma outra dimensão para o arrebatamento de pessoas, comunidades ou mesmo de todo o coletivo planetário para uma outra condição existencial? Então, essa será a desafiadora abordagem que nós vamos fazer hoje aqui. Muito legal mesmo, porque é um leque enorme para a gente debater sobre isso. E é aí que nós vamos começar. Cadê o meu? Deixa eu me posicionar aqui agora. Voltar onde eu estava. Então, Eduardo, o assunto é. Você fez alguma colinha aí? É bom, né? Porque tem muita coisa para a gente falar aqui, ó. Rapaz, dessa vez eu não consegui muita coisa, não, mas vamos lá. Vou falar melhor. Mas a sinopse tá muito bem, assim, a abertura, o que foi mandado. Realmente nós temos resgates em todos os níveis. Faltou. A gente não pode fazer uma novela numa apresentação por e-mail ou por rede social, né? Nós temos o resgate íntimo, o resgate que os espíritas falam, né? Perfeito. Então tem uma série de coisas. Me dá a sua posição como Eduardo Lage Leite agora, uma pessoa comum como todos nós que estamos assistindo aqui. O que é
Se alguém fala em resgate para você, o que você entende por isso? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Olha, para mim, especificamente, eu tenho uma tendência assim a entrar nessa onda, vamos dizer assim, de espiritualidade, de New Age e tal. Mas, para te falar a pura verdade, de uns tempos para cá, que, né, com as experiências da vida, a gente vai também amadurecendo. Então, eu não considero muito mais essas questões subjetivas da do universo New Age, né? Que o pessoal fala de resgate planetário e tal. Eu, hoje em dia, quando eu ouço essa palavra resgate, eu penso na minha própria vida. Em primeiro lugar, né, vamos dizer assim, eu divido a minha vida em dois tempos. Um tempo de muita, vamos dizer assim, dificuldade, de perdição mesmo, e um tempo que eu fui resgatado. Eu me sinto um resgatado mesmo, um sobrevivente, que um poder superior me tirou de uma vida, né? E que eu queria sair daquela vida, mas sabe aquele náufrago, aquele cara que fica nadando contra a correnteza, a corrente do mar está puxando ele para o fundo do oceano lá e ele está se debatendo, nadando, nadando, querendo chegar na praia, mas a corrente é muito mais forte do que a capacidade física dele, né? Então, eu vivi uma boa parte da minha vida assim. Você falou dizer, um náufrago nadando num vasto abismo, querendo chegar na praia, mas e quando eu já estava já perdendo as forças, uma série de coisas aconteceram na minha vida em que eu pude obter auxílio espiritual e material, né? Porque o espiritual sempre se manifesta de uma forma concreta, material, né? Sim. Então, eu me sinto um resgatado. Eu achei maravilhoso, porque, inclusive, nós fizemos um programa onde você conta essa sua história, essa sua vitória sobre o problema que lhe afligia, né? Então, isso é muito bacana, assumir, mostrar que mudou e compartilhar para que dê alento e incentivo a outras pessoas tentarem superar os seus problemas. Quem é que não os tem? Né? Cada um na sua alçada, né? Então, vai, segue. Mas, né, muitas vezes a gente usa a metáfora da vida como se fosse um oceano, né? O oceano da vida. Pode ser aquele oceano tranquilo, que você está lá na praia tomando um solzinho, né, naquela tranquilidade, como pode ser um oceano também tempestuoso, que é um negócio assustador. Quer dizer, não é pelo fato de você ter passado uma experiência traumática que você vai, vamos dizer assim, tem uma palavra que está me fugindo, repetir aqueles padrões, né? Então, nunca mais eu vou pôr o pé na praia. Não é isso. Né? A gente tem que conviver com o mundo, com todas as coisas, e ao longo da vida, da convivência, do dia a dia, a gente vai tendo muitas experiências e de autodescoberta, de autoconhecimento. Então, às vezes, você acha que você, vamos dizer assim, que você treinou muito, é um bom nadador, né? Está com aquela confiança toda, aquele preparo físico, mas não pode vacilar, porque essa autoconfiança muitas vezes nos trai, né? E nos coloca em maus lençóis. Então, ao longo da vida, a gente vai descobrindo também que tem certas situações em que a gente ainda é vítima de ilusões. Tem muitas miragens que você acha, nossa, ali tem um oásis, um castelo encantado e tal, e você vai naquela direção, quando você chega perto, é uma ilusão, uma miragem, né? Mas a experiência também vai deixando a gente mais treinado, né? A gente vai aprendendo a observar as coisas de uma maneira mais acurada e vendo, olha, será que é uma ilusão ou será que é uma realidade? Vamos examinar com cuidado essa situação aí.
E, na maioria das vezes, é ilusão. É mesmo. A maioria das vezes é ilusão, né? Então, como diz, né, o Tathagata, né, que é como é muitas vezes chamado Buda, né, o Buda Siddhartha, como diz o Tathagata, quem reconhece a ilusão como ilusão não sucumbe a ela. Olha. Porque, né, você vê que é furada. Então, tem essa coisa do resgate, né, da gente ser resgatado por uma potência espiritual, seja lá por anjos, por alienígenas. Você falou que está vindo aí uma nave, eu vi essas notícias. Quer dizer, isso aí sempre está surgindo, essa coisa. Taco, você lembra aquela religião? Tem até um filme muito bacana, os Adventistas do Sétimo Dia, que são uma religião muito, né, assim, correta, muito estruturada legal. no mundo todo, né? Eles são assim, fazem coisas excelentes no mundo todo. Tem uma universidade lá em São Paulo que eu visitei, parece coisa de primeiro mundo, cara, a universidade deles lá no interior de São Paulo. Isso. Eles têm umas estruturas muito, muito bacanas, empresas, né? Como a Superbom, uma vez, produtos naturais. Muita coisa bacana que eles fazem. Publicações bacanas, o Sentinela e mais não sei. A minha neta estuda adventista. Mas tem um filme até na Netflix e tal, na internet aí, que conta a história de como que aquela matriarca, né, ela teve aquelas visões espirituais, uma coisa muito interessante, e um grupo ali achou que Jesus estava vindo para resgatar eles. Então, no dia que eles acharam que fizeram um monte de cálculo cabalístico lá da Bíblia e tal, falaram, Jesus vai chegar no seu retorno apoteótico no dia tal, a tal hora, e foi todo mundo esperar. E, lógico, que amanheceu o dia e dia normal, um depois do outro. Então, isso aí é um arquétipo que essa coisa, essa expectativa de que algo ou alguém vem nos resgatar de uma condição terrena, né? Que condição terrena ela é sempre difícil, laboriosa e tal, né? Quer dizer, a gente quer sair dessa para uma melhor. Mesmo quem está bem, se você oferecer algo melhor, a gente vai, né? Mas, então, é uma frustração. E como tem gente nas religiões tradicionais, os judeus estão até hoje esperando o Cristo, né? O Messias. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias deles, né? Para eles. E como os cristãos. E os hindus estão esperando o Kalki Avatar, né? O Maitreya das tradições. Então, está todo mundo esperando uma nave, um Messias, uma coisa apoteótica que vai nos libertar desse mundo de ilusões. Mas é um bom gancho que você está dando agora, porque você não é de hoje, é um estudioso, é um místico, vamos dizer assim, porque até essas palavras são meio que pejorativas, né? Porque foram muito mal usadas, né? Então, quando você fala assim, as pessoas até se ofendem. Ah, não sou místico, não sou esotérico, nada, porque é considerado um maluco, essas coisas. Aqui você atribui, você que é um cara estudioso, e se permite, isso que eu acho muito bacana, se permitir, né? Ah, não vou estudar isso aqui porque deve ser besteira. Como é que você nem sabe o que você está fazendo? Se permita de ver isso aqui. Eu sei que você se permitiu em algumas correntes filosóficas, muito bom, então você tem uma visão meio que holística, né? Por que você acha que o ser humano busca esse resgate? Nós vamos falar das duas coisas, você pode já tomar como gancho e puxar. Um resgate, todo mundo fala do interno, os espíritas falam da reforma íntima, que é um resgate interior, de uma série de coisas, muito bonito e muito prático. Até se você conseguisse fazer isso aqui, você se transformaria, não tenha nem dúvida. E outras filosofias, outras doutrinas que indicam o mesmo caminho, a transformação interior, o resgate interior, o resgate dessa essência, que nós sentimos que a gente tem uma essência. É isso que eu não canso de repetir. Eu e você estamos aqui porque nós temos algo nos animando, né? Então, nós queremos resgatar isso aqui. O que é que está nos animando? O que é isso que me anima a conversar? O que é isso que, quando sair daqui, acabou?
tem que me enterrar rápido antes que comece a cheirar mal, né? Mas as pessoas ficam preocupadas e preferem delegar resgates, aquilo que você acabou de dizer. Disco voador, anjo, avatara e sei lá quantas. Por quê? Porque é uma responsabilidade menor. Como é que eu jogo todo o rojão para eles? Vem me salvar aqui, vem me resgatar, porque eu não consigo. Isso aí eu não vejo como um bom nexo, uma postura dessa. Como é que eu posso pleitear um lugar legal se eu não consigo me resgatar sozinho? Então, naquele lugar que vão me levar, vai ser a mesma coisa. Vou precisar sempre de ajuda para fazer as coisas. Como é que você vê essa questão? Eu estou anotando aqui um nome aqui, senão depois eu esqueço. Mas, isso. olha, perfeito essa questão que você colocou, é assim que acontece na vida. E enquanto você estava contando isso, me veio à mente, né, que um estudo que fizeram sobre as vítimas do nazismo, tinha aqueles campos de concentração, né? E depois que aquilo tudo passou, muitos psicólogos, muitos médicos se debruçaram para estudar aquele fenômeno, tanto da parte dos opressores, né, dos nazistas, dos fascistas, como das vítimas, né, que ciganos, judeus e pessoas que discordavam daquela ideologia e tal. E eles descobriram uma coisa muito interessante, Grego, era que a pessoa, quando era presa e ia ser encaminhada para um daqueles campos de concentração, e muitas vezes terminar numa câmara de gás, essas pessoas tinham a convicção até o último momento de que alguém ou alguma coisa ia surgir para salvá-las. Então, isso mostra que na psicologia mais profunda do ser humano, a gente já traz essa semente de uma crença de que algo vai nos salvar. E dessas pessoas que passou por essa experiência de ser preso, de ter a família toda morta naqueles campos de concentração, foi um psiquiatra que é o Viktor Frankl. Eu anotei o nome dele aqui para não esquecer. O Viktor Frankl, ele passou por essa experiência toda, a família toda morreu, e ele ressurgiu dali e se tornou um grande psiquiatra, um grande nome, fundou uma linha, uma escola de psicologia, de psicoterapia, que é a logoterapia. Logoterapia. De logos mesmo, né? Enfim, eu não vou saber agora me aprofundar muito do Viktor Frankl, que é a logoterapia, que é muito aceita e muito que funciona muito bem. Mas ele passou por tudo isso e desenvolveu toda a linha de superação, de autorresgate, de superação. Está tudo bem aí? Às vezes dá uma sumidinha. Não, espera aí, assim, eu aproveitei enquanto você estava falando, eu abri aqui o meu computador e está dizendo a logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica criada pelo psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que se concentra na busca do sentido da vida como a principal força motivacional humana. Também conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia enfatiza a liberdade de escolha do indivíduo e a capacidade de encontrar um propósito, mesmo em situações de sofrimento e adversidade. Legal, foi só para ajudar você. Que a minha esposa fez uma pós-graduação nessa linha terapêutica aí. Então, eu, pessoalmente, não conheço muito, conheço mais através do que ela me contava a respeito e falava a respeito, né? Mas, assim, ele descobriu naquele sofrimento ali que a pessoa precisava encontrar alguma motivação para continuar viva naquela situação de absurda
barbárie, né? De dificuldades indizíveis. Então, a gente tem que cultivar, tem que desenvolver esses valores internos também. Mas me veio agora também uma outra, a mente vai associando uma coisa com a outra. Na psicologia comportamental, aquela clássica do behaviorista, né? Aquela que esqueci o nome daquele russo lá, que quando o cachorro ouvia um apito para comer, ele já ficava todo babando e tal, porque sabia que quando tocava o apito ele ia comer. Mas quando ele tocava o apito e ele não comia também, ele tinha os mesmos sintomas, porque é o condicionamento comportamental, né? Que é a psicologia mais básica. Nesse tipo de experimento, que é muito comum nas universidades e tal, pegaram um ratinho de cobaia e puseram ele para nadar num turbilhão, num tanque de água que tinha um redemoinho, um turbilhão. E esse ratinho nadava ali por alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, no máximo 15 minutos. E aí ele cansava e morria afogado. Sucumbia. Agora, depois eles pegavam um outro ratinho e colocavam ali naquele turbilhão. E esperavam. Quando dava ali o limite de resistência daquele bichinho, que ele ia afogar, o cientista tirava ele do turbilhão com a mão. E aí depois deixava ele descansar um pouquinho e depois colocava ele de novo. Então, quando você retira o ratinho do turbilhão, quando ele está afogando, e põe ele de novo, ele consegue ficar nadando por 48 horas. Nossa. Não 15 minutos, 48 horas. Isso significa o quê? Que a esperança que ele tem de que uma mão vai tirar ele do turbilhão dá força para ele continuar nadando e nadando e nadando. Então, isso é muito revelador desse questionamento que você fez aí. Por que a gente faz isso? São as crenças, são os mecanismos básicos da nossa psicologia de sobrevivência. Se a gente acredita que quando você está impotente, a única coisa que te resta é imaginar uma salvação vinda do além, alguma coisa do além de você próprio. Se acontece isso uma vez, nossa, aquilo condicionou, fala assim, não, a mão vai me salvar. E você continua ali dando infinitas vezes mais resistência do que se você desistisse logo na primeiro cansaço. Você estava falando isso e me veio à mente assim, do nada, Aparecida do Norte, Nossa Senhora Aparecida. Então, muitas pessoas rezam para ela, fazem promessas, e quando são atendidas, né, como você disse, mesmo curadas, mesmo atendidas, elas constantemente elas voltam para lá e fazem isso que você está falando, como se fosse uma recarga dessa fé, desse acontecimento. É interessante, essas abordagens são muito interessantes para a gente buscar motivação, né? Buscar motivação para fazer. Sempre tem que ter um elemento, vamos dizer, onde a gente se sustenta, fé, amuleto, né? Uma série de coisas. Mas exatamente. Mas mostra que você tem que se deslocar também. Você tem que se deslocar. Você sai dali em agradecimento, você se desloca até onde está uma imagem que você venera, essas coisas, porque a imagem não vai chegar até você na sua casa e dizer, olha, estou aqui, me agradeça agora, né? Então é isso. Vai, segue. É muito interessante como é que são esses mecanismos, né, dessa questão física e psicológica, e como é que uma coisa interage com a outra, né? Quando aquilo que no Novo Testamento tem uma passagem em que Jesus estava ali no meio de uma multidão, aí uma mulher que tinha uma doença já há muitos anos, no meio de todo mundo ali, toca as vestes dele, e Jesus sente uma mudança de energia ali no campo dele, e pergunta, quem me tocou? Aí eu disse, fala, pô, você está sendo... todo mundo, tem uma multidão aqui te empurrando para um lado para o outro, você vem perguntar quem me tocou?
mas era um toque energético, era um toque mais profundo, espiritual, né? Energético. Aí a mulher lá ficou assustada e falou: Ah, mestre, fui eu que toquei e fiquei curada. Aí o Jesus disse para ela: Olha, sua fé te curou, a sua Isso, fé te curou. conhecida essa Então, passagem. é esse mecanismo, né? De que quando você tem uma crença muito profunda, arraigada, aquilo move o seu cérebro, a sua fisiologia, e a buscar uma solução, uma saída para aquilo. Então, é o dito popular também, né? Faz por ti que um poder superior vai te ajudar. Mas tem que ser essa coisa casada, né? Não adianta só entregar na a coisa, só ficar esperando venha a nós, né? E você não fazer nada. Como é que você vê essa questão? Porque, por exemplo, uma pessoa está em dificuldade financeira. Quantas pessoas? Todo mundo fica. Sim. Aí, no desespero, ela não quer nem saber como ela vai conseguir dinheiro para pagar suas contas. Ela mente, ela faz uma série de coisas. Ah, me empresta que eu vou te pagar amanhã, daqui a 30 dias, tudo isso aqui. Então, pimba, consegue e não resolve o problema depois. O fato dela dá um alívio danado. Dá um alívio danado. Quem é que já não passou dificuldade? Quando você consegue cumprir um compromisso que você devia tudo, nossa, é um relaxamento, é um gozo pleno, assim, de, pô, vou dormir, finalmente vou dormir tranquilo, sabe? É uma satisfação incrível. E a partir daí, você praticamente esquece por que você chegou naquela situação, e toda essa energia que você recebe, você esquece o credor, você esquece isso aqui, e você continua fazendo as mesmas coisas para poder. Então, tem o efeito contrário disso aí que também você falou. A pessoa... Então, qual é o segredo disso? Porque as pessoas parecem que elas procuram isso, procuram, né? Através é uma questão. Você fez essa abordagem psicológica aí, esses dois exemplos que você deu, que são imprescindíveis, né? Que muita coisa se explica através. Só isso, só se explica através da mente, né? Porque não tem outra coisa. Por que a gente busca esse tipo de. A gente se torna egoísta, digamos assim. A gente busca um resgate, o resgate vem, te socorre e depois você chuta a lataria, ou fura o pneu da ambulância que te socorreu, né? Por que aí entra. Como é que você vê isso? Questão de merecimento. É muito comum, né? Hã? É muito comum. Por quê? É difícil. É o famoso cuspir no prato em que você que te alimentou, né? Então, a complexidade do ser humano é uma coisa, né, infinita mesmo. Olha, eu não sei, para te falar a verdade, de pronto assim, eu não posso te dar uma resposta definitiva, porque as pessoas tendem a ser repetitivas, né? A partir do momento que você construiu uma base condicionada de um determinado comportamento, a sua tendência é repetir aquilo. Então, assim, em termos de neurociência, quando você pensa de uma determinada forma, a sua rede neural vai fazendo como que estradas, sulcos neurológicos que vão se aprofundando cada vez mais, abrindo cada vez mais aquele caminho, e a sua tendência é pensar só de acordo com aquilo. Então, se você pensa errado muitas vezes, você vai continuar pensando cada vez mais errado. Claro. E se alguém chega para você e fala, olha, tem um erro de raciocínio lógico aqui, vamos corrigir esse pensamento, isso aí é uma superstição, isso aí é uma loucura, a pessoa ainda vai ficar com raiva de você. Vai, com certeza que vai. Não vai admitir, né? Então, a gente tem que deixar cada um percorrer o seu próprio caminho. Eu diria que o resgate é para aqueles que querem e buscam ser resgatados. Né? Mas é que tá. Boa. Aí que peguei outro gancho aí. Como eu disse, você passou por diversas filosofias, conhece bem, você é uma pessoa inteligente, absorve o conhecimento, retém o conhecimento, né? Você estudou e estuda ainda Steiner, o Buda,
outros mestres, outras... Como é que é a visão? Existe uma visão unânime, digamos assim, nessa questão desse resgate que nós necessitamos efetuar? Como é que essas filosofias, como é que esses mestres, como é que esses instrutores, esses grandes seres que deixaram o seu legado aqui, como é que eles veem essa questão? Existe alguma unanimidade em algum aspecto? Bom, no campo da espiritualidade, vamos dizer assim, esotérica, muitos mestres, né? Blavatsky, Helena Roerich, né? Aquela Sim. grande instrutora, né? Do famoso pintor Nicholas Roerich, ele era só da arte, ele ficava só pintando e não gostava de conversa, não. Mas ela dava muitas aulas e escreveu muitos textos, né, chamado As Cartas de Revelação, de Helena Roerich. E no ano, parece que da década de 30, no começo da década de 30, ela falou muito sobre um resgate espiritual, e eu acho que isso influenciou muito o movimento New Age, sabe? Porque ela falou muito dessa questão de que já tinha se uma parte da humanidade conseguisse uma autossuperação, uma espiritualidade e tal, isso propiciaria nos anos futuros um resgate dessa parte da humanidade para outros mundos, outras esferas. O próprio professor Henrique, fundador da Eubiose, ele diz também alguma coisa parecida. Ele diz que a Terra é o quarto globo terrestre, né? Daquele sistema centenário. E o professor Henrique diz que o quinto globo, o globo futuro do novo universo, da próxima etapa de evolução do universo, já existe no momento. E que se acontecesse uma calamidade, tipo uma guerra mundial nuclear que impossibilitasse a evolução da Terra, da vida humana na Terra, muitas dessas mônadas, dessas almas, já seriam transferidas para esse quinto globo, né? O chamado Noeaô. Blavatsky também fala do Noeaô, do Oeaô, enfim. E então, mas veja, essas pessoas de um naipe de um Rudolf Steiner, um professor Henrique, um Roerich e Russo de Luna, esses grandes luminares, né, próximos da nossa época, do século XX, vamos dizer assim, do século XIX, do século XX, que não está tão distante como Jesus, Buda, muitos milhares de anos lá para trás, eles falam que esses fenômenos existem. Mas eu não tenho condição de opinar a respeito disso. Eu posso acreditar ou não acreditar no que eles falam, mas eu não tenho como comprovar o que eles estão dizendo, se é verdadeiro ou se é falso. Então, eu prefiro deixar isso assim, fazer uma suspensão de juízo. Eu não dou conta de ajuizar a respeito dessas coisas. Então, a gente pode usar outros mecanismos, né? Pode estudar, pode analisar, pode fazer analogias, correspondências, mas não dá para pôr um ponto final. A gente deixa aqueles pontos de interrogação, vamos ver, né? Quem sabe, em algum momento, a gente pode estar tendo experiências do mesmo nível que essas pessoas tiveram, mas não é a minha realidade. Então... Você falou um negócio interessante, porque vamos dizer, um avatar aguardado, né? Chegou o avatar, você não sabe o nível de conhecimento que ele tem, né? Ele é um avatar. Acima dele, hierarquicamente, existem N outras mônadas, inteligências e tudo isso aqui. Então, ele vai poder orientar aqueles que ele veio orientar dentro do seu limite de entendimento. Correto? E não necessariamente pode ser o limite de entendimento necessário para tudo isso aqui. Exatamente. Então, é um negócio complexo. Nós fizemos um programa aí, do Vida Inteligente, o ano passado aqui, sobre
uma consciência humana e uma consciência divina. Nós estamos falando aqui de uma consciência humana, a gente não sabe qual é. Exatamente. A gente tem que ter noção da realidade, né? E não fantasiar muito, não criar muitas ilusões a nosso próprio respeito mesmo, e nem dizer que aquelas verdades anunciadas por esses seres são a verdade absoluta, porque a gente tem que ter humildade de saber que eu não tenho essa compreensão. Essa compreensão é deles, né? A gente lê, a gente estuda, a gente procura se aproximar desse mundo desses grandes mestres, porque realmente eles são pessoas muito diferenciadas, tanto no campo da ciência, do esoterismo, da teosofia, da arte, né? Quantos artistas, poetas, atores, músicos maravilhosos, que eles captam verdades, né? Você vê os grandes músicos clássicos, né, que captam aquelas harmonias, que você fala, caramba, como que o cara conseguiu construir uma partitura, uma orquestra, fazer essa sequência de sons absolutamente divinos, né, vamos dizer assim. São dons, é a maneira como o espírito entra no nosso mundo material através da cultura. Agora, verdade seja dita, a gente aprecia isso, mas a gente não tem condição, os mesmos dons de fazer as coisas que eles fizeram. Então, a gente aprecia, né? Lê, estuda, fala, nossa, que bacana, né? Um cientista compreender uma verdade universal, uma matemática, uma forma, uma coisa, mas nós somos ainda muito... estamos muito ainda no começo da nossa evolução, somos muito infantis, de certa forma, e a gente tem que aprender com os irmãos maiores, né? É por isso que a gente está falando sobre isso, e a gente percebe que nós temos que resgatar um monte de coisa. Parece que nós estamos aqui para resgatar alguma coisa, porque a gente vê coisas do passado, tecnologias do passado que a gente não consegue reproduzir hoje, civilizações do passado que não eram como são hoje, né? Eles viviam, eram praticamente como silvícolas, né? Como ignorantes, assim, ignorantes de desconhecimento, mas conviviam em sociedade, tinham aquela sociedade, trabalhavam juntos, matavam para comer única e exclusivamente. Então, parece que é um resgate de alguma coisa que ficou lá para trás, mas dentro da atemporalidade, que a gente sempre estudou essa palavra, atemporalidade, temporalidade é fora do tempo, não existe. Então, como é que eu me posiciono dentro da temporalidade e saber que tinha gente mais pura do que eu, 7.000, 40.000, 1 milhão de anos atrás, sei lá quanto, né? Eu estou tentando resgatar essa essência. E essa essência é o quê? Quem que deixou essa essência? Onde nós perdemos? O porquê que tu resgata? E, fora isso, por que eu preciso de ajuda externa, de todos os níveis? Né? Falou, vamos voltar espiritual, né? Avatárico, angelical, divino. O que a gente precisa? Então, nós estamos conversando sobre uma coisa de que a gente não escapa. Você, todo dia que você acorda, você tem que resgatar alguma coisa, né? Você tem que ter, dentro do tempo, não é verdade, é o teu trabalho, você tem que resgatar a conta que você tem que pagar, isso é um resgate. Exatamente. O cara te deu um negócio, você tem que resgatar aquilo, resgatar é pagar aquilo, né? Assim. Isso. Então, é um exercício que faz com que a gente tenha que pensar, tenha que raciocinar, tenha que buscar isso, né? E eu acho que aí vai chegar um momento, desculpa estar falando muito aqui, né? Não, por favor. Vai chegar um momento que a gente vai entender o que é resgate. E a partir do momento que a gente entender o que é resgate, posso estar falando uma besteira do mundo, a gente não vai falar mais de resgate, porque eu não sei muito o que é resgate. A dívida está paga. O que é resgate? Da mesma forma que, isso aqui é feio. Feio? O que é isso, feio? Eu não tenho noção de feio, então, para mim, eu não sei o que é feio. Né? Então, acho que nós estamos longe disso. Não é querer ser pessimista. Eu já fui muito sonhador, já fui muito viajante na maionese, hoje eu sou pé no chão.
Sim. Então, é bacana isso, você acompanhar toda essa questão, e isso não faz mal, isso faz bem, você poder compartilhar, bater papo assim que a gente faz, mesmo que seja para poucas pessoas, ou seja lá quem ouvir. Então, acho essa que é a grande busca. A grande busca é buscar o significado desse resgate em todos os níveis. Eu não sei se você vê da mesma forma. Eu vejo exatamente da mesma forma. E você estava falando aí de atemporalidade e tal, eu me lembrei daquilo que é aquele conceito que é muito falado, né? Daquela idade de ouro, né? A idade de ouro da humana redenção, né? É tanto uma memória nostálgica que a gente tem de um passado longínquo, como uma expectativa futura de voltar para aquele lugar, né? Perfeito. Um mundo de perfeição, sem problemas, de puro deleite, de puro desfrute. Mas isso tem muitas maneiras de ser compreendido. Eu acho que a maneira mais amadurecida é quando a gente entende que o nosso ego, a nossa personalidade, sujeita a todo tipo de engano, de erro, de ilusão, é, facilmente manipulada pela propaganda, pelas emoções, pelas seduções do mundo, né? E que são, eu acho que ninguém está, elas existem de fato, né? E é muito fácil, não tem ninguém pode dizer que é incólume, né? A não ser aqueles que se tornaram completamente autorrealizados. Mas nós, o comum dos mortais, a gente está nessa busca. Agora, a gente está sujeito também a um monte de influências negativas do mundo, de um ambiente material, competitivo, de sedução, de mentira, de um monte de coisa que nos desvia desse caminho aí de perfeição, de espiritualidade, de valores puros, né? Então, acho que a gente tem que, num processo de amadurecimento, a gente vai ver que a gente precisa realmente de uma graça divina, uma força além de nós próprios, né? Para ajudar a gente a superar certas coisas. A gente faz o nosso esforço. O sistema Sankhya da Índia, que é paralelo ao budismo, o sistema Sim. Sankhya é muito interessante. De lá, eles acreditam na polaridade, na dualidade. Né? Então, eles dizem que a realidade é Prakriti e Purusha, espírito e matéria. E essas coisas têm uma degradação em três gunas, que é Sattva, Rajas e Tamas, quer dizer, o mundo espiritual, o mundo intermediário e o mundo material concreto, tamásico. E essa filosofia Sankhya, ela diz que a gente precisa ser resgatado por essa potência espiritual daqui da Terra. Então, tem que se fazer uma aliança, e com essa aliança surgem os ritos, né, das muitas religiões, né, que procuram religar o espírito na matéria, atrair as bênçãos divinas, o resgate divino para nós pecadores aqui nesse mundo. Isso a gente vê no culto evangélico, na missa, na Umbanda, nos rituais da Rosa Cruz, na teosofia, em tudo que é ritualística tem esse processo. Né? O Buda acabou com tudo isso. Ele diz que o caminho direto não tem nada disso, que você é o seu próprio salvador e mete bronca e se vira. Eu coaduno Porque com ele esse. diz que a natureza búdica já está imanente, presente. A única coisa que a gente tem que fazer é parar de se identificar com as coisas do mundo, com a dualidade, com a polaridade, e focar nessa essência divina que nos mantém vivos. É aquilo que você falou no começo hoje da nossa conversa. O que é essa potência divina que está dentro da gente, que nos mantém vivos, e que quando isso aqui sai, acabou, morreu. Acabou. Já era. Então, existe esse mundo espiritual, essa essência divina, que a gente tem que procurar alguma forma de se identificar com ela, buscar esse contato. Né? E aí é aquilo que um livro sagrado fala, como é que diz? Fala assim: ó vós, seres da terra,
que não soubestes até hoje buscar a centelha divina que fala dentro de você. Buscar cada vez mais burilar a sua própria estátua e ela começará a falar dentro de vós, segredando mistérios sem conta. Então, essa potência, ela vive dentro da gente, e se a gente criar uma ambiência, um silêncio, deixar um pouquinho as coisas do mundo, ela vai te revelar coisas e vai te promover a sua evolução e o seu resgate espiritual. Falou tudo. Eu penso assim, eu tenho falado inclusive isso, é a hora da quietude, a hora que você começa a conversar com você mesmo, mas a turma, olha só como é que é o ser humano, como está engatinhando, como você bem disse. A partir do momento que eu começo a experienciar esses fenômenos, alguma coisa começa a falar dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, eu converso comigo mesmo, né, e tudo isso aqui. Como eu me vejo? Eu já tenho uma cheia de cristalizações, de bloqueios, falo, opa, estou ficando doidão, estou cheirando coisa que eu não estou sabendo aí, né? Porque aí você já se contesta, você já não se permite, né? Exato. E se você vai compartilhar com um irmão, se esse irmão não tiver essa compreensão, vai ser o teu pior inimigo também, porque ele vai te fazer o tal que a gente chama de bullying, vai gozar de você, e isso vai fazendo com que você volte a se fechar. Mas isso que você está dizendo é a chave mesmo, Eduardo. Eu não sei se você pratica, com certeza deve praticar. Eu converso comigo, eu me ouço. Nossa, é um engatinhamento, não tem nada diferente, em absoluto. Mas o caminho é esse mesmo, é ir buscar isso onde sempre esteve. Essa questão, a gente tem que acreditar no nosso potencial, parar de buscar fora. Quantas vezes você ouviu de falar de parar de buscar fora, né? E resgatar isso que nós temos. Onde está, o que é, não faço a menor ideia. Mas se eu estou pensando, como é que é aquele vivo porque penso, como é que aquele meu conterrâneo falou? Alguma coisa assim, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Então, peraí, pô, né? Que troço é esse que está aqui dentro, que me anima e quando vai embora, como eu disse aqui? Então, tá aqui, se ele está aqui dentro, aqui dentro eu tenho que achar. Esse é o caminho das minhas respostas. Então, esse resgate é óbvio, cada um no seu raciocínio, no seu entendimento, que tem que começar por nós próprios. Nós próprios. Vai buscar da sua forma. Pergunta para algum amigo que tem alguma técnica que está fazendo, pode não servir para você, mas para ele serve, mas daí do que ele vai falar, você pode desenvolver a sua própria. E a partir daí, a hora que você tiver quase pronto, você começa a ter um outro entendimento e já facilita o seu entorno e assim vai. Mas nós estamos muito longe disso. Eu não sei como é que você vê essa questão, mas buscar o seu interior tentar resgatar o que você tem aí dentro é o mais importante, né? Porque, pelo visto... Parece que a gente está estudando gelo, né? É isso aí. Já devemos ter passado por aqui N vezes. Eu não sei de nada. Eu confesso a minha ignorância. Bicho. Não sei de nada. Nada. Então, não sei se teve ontem, não sei se vai ter amanhã, sei todos os níveis, reencarnação, de vida depois da morte, tudo isso aqui. Não sei de nada. Nada. A gente não tem... Posso respeitar, mas eu não sei. Posso respeitar, mas eu não sei. Eu tenho que experienciar isso. Eu tenho que ter uma lembrança. E essa lembrança, o caminho é esse resgate interno. É o único caminho, ao meu ver, Eduardo. Exatamente. Eu ouvi um negócio outro dia aqui, que eu até anotei aqui na minha agenda. Vou ler aqui para você, tá? E para os nossos ouvintes. São 4 leis, 4 princípios. Opa! Diz que só existe isso. Primeiro, eu existo. Eu existo, você existe também, né? A gente existe, todo mundo existe. Isso. Só o aqui e agora é real. Só esse momento é real. O que já passou não existe mais, o que vai acontecer também não existe. É só elucubração. Concordo. Também. Eu construo a minha realidade manifestada que me envolve a partir das minhas crenças, pensamentos, sentimentos e ações. Aquilo que eu penso, acredito e tal, é o que cria a minha realidade. Perfeito.
Isso aí. E eu sou um com o todo e o todo é um comigo. Existe uma ligação entre eu e o todo comigo. Quer dizer, a gente faz parte de uma rede, não está isolado, a gente não é uma coisa à parte, tá? A gente faz parte do todo. Isso é a realidade. E a quinta coisa é tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo, exceto esses 4 princípios, essas 4 leis. O resto é crença, e crença cada um acredita naquilo que quiser. A realidade se resume nisso. Onde estão essas 5 frases? Onde estão essas 5 frases? Eu já as ouvi, mas onde elas estão? Onde é que elas foram? Olha, o autor disso vamos dizer assim, ele se posiciona como um extraterrestre que incorpora num médio, num canal, nos Estados Unidos, chamado Bashar. Ah, legal, tá. Não importa, não importa o que falou, que está aí registrado. Muito então, importante. eu também não quero saber se foi Jesus, se está na Bíblia, se foi o Chico Xavier, se foi o Preto Velho, se foi o Guru Amado. Vamos ver, isso serve para mim, isso bate com a minha realidade, isso eu compreendo, isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor e a ser uma pessoa para mim e para os outros. Então, é aí que a gente tem que se pautar. É legal, isso aqui. Se eu tiver oportunidade, eu ainda transcrevo e publico depois no YouTube essa aqui, porque é muito importante isso aqui. Devia pendurar quando você vai pentear o cabelo de manhã, ter essas. Pô, você ficar lembrando. Exatamente. Conforme você vai lembrando, você vai sair de casa pensando numa daquelas citações, pelo menos. Isso é muito importante. A gente constrói muita coisa baseado em crença, em devaneios, e o pior de tudo, a gente trata essas crenças como se fosse uma realidade universal. E se o outro não acreditar naquilo, é um infiel e vai ser passado a ser meu inimigo. Besteira, uma coisa dessa, né? Cada um está no seu nível, tem bilhões de pessoas nessa terra aí, cada um no seu estágio e tal. Então, ninguém é melhor do que ninguém e a gente está tudo no mesmo barco. Se explodir um vulcão daqueles que igual teve na idade pré-histórica lá, que enche a atmosfera de cinza e volta tudo para a idade do gelo, se tiver uma guerra nuclear aí, que esses caras malucos aí vivem dizendo eu vou apertar o botão, hein? Você não mexe comigo, não, que eu aperto o botão e explodo tudo. Então, poxa vida, a gente não tem controle sobre essas coisas, a gente só tem controle sobre a nossa própria vida, que é aqui e agora. Então, não adianta ficar com expectativas do futuro, nem com nostalgia do passado. É o que está acontecendo no dia de hoje. Hoje é o milagre a ser vivido, a ser resgatado, aqui e agora. É o Bashar, viva o Bashar aí, que baixou e... Baixou direitinho aí. Fez o download direitinho para nós aqui. Eu acho bacana, porque eu acho tudo que tem coerência, eu sempre pensei assim, não me interessa a origem. Se foi o cara que me falou no boteco ali, que estava tomando café, eu já gravo, não importa, importa o que ele falou, a origem não importa o que é. Então, isso é muito importante. Quantas pérolas dessas nós temos e a gente discrimina porque nós somos, sei lá como é que é, julgadores, né? Pré-julgadores. Eu vou dar um testemunho aqui, breve. Claro. Essa semana eu estava numa outra cidade, né? E estava sozinho, assim, e tal. Já estava uma semana ali bem de quietinho, de retiro e tal. E aí resolvi visitar o grupo de alcoólicos anônimos da cidade. Aí eu procurei na internet onde que tinha reunião e fui lá visitar. E, rapaz, eu vou te falar, eu escutei tanta verdade profunda de testemunho daquelas pessoas ali, alcoólicos, drogados, adictos e tal. Eu falei, nossa, eu agradeci tanto, porque era tudo que eu precisava ouvir. Então, você vê que realmente Deus fala pela boca do outro, aquilo manda sua mensagem direto.
eu ouvi tudo que eu precisava, eu saí de lá, eu estava com uma série de dúvidas, de conflitos, de, assim, ilusões me envolvendo, me cercando, e eu saí dali com clareza, com nitidez, com verdade, com aquele senso assim de muito obrigado, Deus, por ter escutado essas coisas. Você falou fundo no meu coração e eu me vi livre desse monte de ilusão. Foi um resgate. Claro que foi um resgate. Mas foi um resgate. E o mais importante disso é que você se permitiu. Falei, eu vou em Alcoólatras Anônimos aí, eu não, vou passear mais um pouquinho para a cidade e vou voltar para casa. Mas não, você recebeu esse apelo, seja lá de onde for, do seu ser interno, de patati patatá, e foi. E obteve essas respostas. Olha que depoimento legal. Foi muito legal. Está em tudo. A resposta que você quer está onde você menos espera. Exatamente. Onde você menos espera. Busca que acha. Busca a vigilância dos sentidos. Fica atento a tudo que te acontece. Todo momento é um aprendizado. E eu penso igual hoje. O que existe, a única coisa que existe é o aqui e agora. Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Quando ligar esse monitor, acabou essa conversa, já é uma outra vida, é uma outra questão, né? Então é isso. Olha, acho que foi um papo muito legal. Vai fazer a turma refletir aí, cada um buscar os seus resgates, né? Ver o que precisa resgatar. O que a gente não sabe, a gente não deve se preocupar. Se eu não sei o que eu devo resgatar, por que eu não sei o que eu tenho que resgatar? Mas as outras coisas, eu sei, você sabe, você que está nos assistindo sabe, tem muita coisa que a gente precisa resgatar e a gente sabe. Então, vamos começar por aí, né? Pelo que a gente sabe. E depois, resgatando isso, a gente abre o leque, a gente tem condições de buscar os outros resgates que a gente, por enquanto, desconhece. É isso, né, Eduardo? Isso. Então, tá aí. Valeu, meu querido amigo e irmão. Mais uma vez, foi muito legal a gente conversar. Obrigado, Grego. Muita paz, muita saúde. Até a próxima. Tchau. Até. Opa, está resgatado mais um programa Vida Inteligente. Eu fico super feliz quando a gente faz isso, porque os maiores beneficiados são nós, né? Eu e o entrevistado. E a gente tem consciência disso, porque no Vida Inteligente vem pessoas inteligentes, né? Que se permitem a se abrir, conversar, como se estivesse numa sala entre irmãos. E aqui é uma sala de irmãos. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.